Deus, mais uma vez é uma honra, é uma satisfação estar reunido com todos vocês aqui no canal Jailson HMTV para junto nós darmos continuidade à nossa pequena palestra. E logo de antemão, eu mais uma vez peço a vocês, quem não se inscreveu no canal Jailson HMTV, que se inscreva no nosso canal Jailson HMTV, certo? Dê o like, não esqueça de dar o like é muito importante. E também compartilhe os nossos vídeos, tá bom, meus queridos? Muito bem, vamos aqui para a escritura, que nós temos um assunto, e esse assunto, vamos dar continuidade a um assunto que nós falamos ontem, numa live que nós tivemos com o pastor Joales Garcia, e a gente quer dar uma continuidade sobre esse assunto, tá bom? Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 20, versículo, só apenas o versículo 6 de Apocalipse, capítulo 20, e diz assim as escrituras: bem-aventurado e santo aqueles que têm parte da primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos. Milênio. Isso é o significado da palavra. Deixa eu ler mais uma vez essa escritura. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte da primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Então, baseado nessa escritura, irmão, nosso tema hoje, da nossa palestra é a vinda, o milênio e o rapto. A vinda, o milênio e o rapto. Aí você pode até perguntar: peraí, irmão Jailson, mas a ordem certa é a vinda, o arrebatamento, a grande tribulação e depois o milênio. Essa é a ordem cronológica costumeira das pessoas. Mas a ordem original, que foi entregue pelo profeta de Deus, o sétimo anjo, a vinda, o milênio e o rapto. Mas por que o milênio é primeiro e o rapto depois? Sabe por quê, irmão? Porque o milênio, que é um reino milenial, onde Cristo e a sua esposa vão reinar, esse milênio, que muitos creem que vai acontecer no futuro, e eu aqui não estou dizendo que não vai acontecer. Eu não estou dizendo aqui que não vai ter um milênio, literalmente falando, vai ter. Mas esse milênio que vai acontecer literalmente, ele já foi introduzido. Esse milênio já foi introduzido. Eu vou ler aqui as escrituras e vou ler aqui as mensagens onde o profeta mostra que esse milênio, que é um reino de 1000 anos, então a noiva de Cristo hoje, a esposa de Cristo hoje, está usufruindo, está sendo beneficiada com esse reinado. A noiva de Cristo, a esposa de Cristo, já está reinando. Eu sei que isso vai ser muito difícil, irmão, para muitas pessoas crer. Aí você diz: mas irmão Jailson, mas o milênio vai acontecer na terceira vinda. Mas só que a noiva de Cristo hoje, a esposa de Cristo hoje, já está sendo beneficiada pela terceira vinda. E eu vou ler aqui as mensagens. Então, vai existir um reino milenial, literalmente falando? Eu creio que vai. Agora, a noiva, a esposa de Cristo, já está sendo beneficiada hoje pelo milênio, porque o milênio, ele já foi introduzido. É como uma criança quando nasce. Quando antes dela nascer, ela tem que ser gerada. A mulher engravida e ela passa 9 meses para dar luz, e durante esse período aquela criança está sendo gerada no ventre
daquela mulher. Mesma coisa é o milênio. O milênio, ele já foi introduzido, porque o profeta deixa isso claro em várias mensagens. Agora, eu não estou dizendo, escute, eu quero que você não me entenda mal. Eu não estou dizendo que não vai ter um milênio literalmente. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esse milênio que vai acontecer literalmente aqui na Terra já foi introduzido na noiva, e numa esfera espiritual a noiva está vivendo esse milênio. Eu sei o que isso é difícil de compreender, é difícil de entender, mas essa é a realidade. Isso foi a revelação que Deus entregou para o seu profeta, e o seu profeta trouxe para nós. Deixa eu ler algo aqui. Vamos começar a ler as escrituras. Aqui na mensagem Apocalipse capítulo 1, mensagem pregada no dia 4 de dezembro de 1960, parágrafo 205. Olha o que é que o profeta diz. Porque preste bem atenção, irmão. Nós devemos olhar e crer como foi que o profeta entregou para nós o milênio. Mas antes de nós ler esse parágrafo, eu queria ler outro aqui. Na mensagem A Marca da Besta. Mensagem A Marca da Besta. O profeta, ele fala algo aqui sobre o milênio. Isso é muito importante e a gente precisa entender isso. Aqui na mensagem A Marca da Besta. Vamos pegar aqui do parágrafo 34 em diante, certo? Essa mensagem o profeta pegou no dia 13 de maio de 1954. A mensagem A Marca da Besta. Veja o que é que o profeta diz do milênio. Então nós, a noiva de Cristo, está usufruindo disso, ela está sendo beneficiada a isso. Espiritualmente falando, esse milênio que vai acontecer futuramente, literalmente, está sendo gerado, está sendo introduzido na esposa de Cristo hoje. E ela está vivendo esse milênio espiritual. Do mesmo modo, preste bem atenção, olha aqui. Olha aqui. Veja como devemos encarar o milênio hoje. Porque ele já foi introduzido, irmão. O milênio foi introduzido. Ele está sendo gerado hoje. Parágrafo 34 da mensagem A Marca da Besta. Do mesmo modo como Deus trabalhou 6.000 anos, nós sabemos que um dia no céu é 1.000 anos na terra. 2 Pedro. Está vendo? Agora, Deus edificou o mundo em 6.000 anos. A igreja trabalhou contra o pecado até agora, por 6.000 anos. E aos 7.000, Deus descansou. E descansou no 7º. E agora, um tipo do milênio. Que você for lá para o livro de Gênesis, irmão, você vai encontrar isso. Deus criou o homem no 6º dia, mas no 7º ele descansou. É um tipo do milênio, diz o profeta. E agora um tipo do milênio para a igreja viver aqui na terra, aqui mesmo, em forma corporal, por 1.000 anos, sem enfermidade, tristeza, transtorno ou morte. Essa grande idade de ouro aproxima-se agora. Agora, quando você lê a palavra agora no inglês, irmão, o inglês, para quem entende o inglês, esse agora se refere no momento que está sendo falado. E isso aqui o profeta falou em 54. Ele disse que agora. Mas você diz, mas irmão Jailson, mas o irmão Branham disse que não vai ter morte, não vai ter tristeza, não vai ter transtorno, não vai ter enfermidade. Claro, irmão, porque a nossa alma está limpa, a nossa alma está santificada, está selada com o Espírito Santo. Pode ter morte no corpo,
pode ter enfermidade no corpo, mas não na alma, porque primeiro é na alma, irmão. Deus não se preocupa com esse nosso corpo, é por isso que esse nosso corpo vai passar por uma transformação, e essa transformação primeiro começa na mente, para depois no corpo. Meu Deus. É agora um tipo do milênio para a igreja viver aqui na terra, aqui mesmo, em forma corporal, por 1000 anos, sem enfermidade, tristeza, transtorno ou morte. Essa grande idade de ouro aproxima-se agora. Agora o irmão Branham não está fazendo uma pergunta, ele está afirmando. Agora, nesse exato momento, não é para amanhã, não é para depois. Então a esposa de Cristo está vivendo o milênio agora, numa esfera espiritual. Por quê? Porque o milênio está sendo gerado. O milênio foi introduzido quando o 7º selo foi aberto e entrou em cumprimento. Oh, anelamos isso. Oh, gosto dessa canção. Tá vendo aí, irmãos? Então, agora, não é para amanhã, não é para depois da manhã, não é para o mês que vem, não é para o ano que vem, não é para o século que vem, não, é agora. E esse agora foi no tempo do 7º anjo. Hoje, a esposa de Cristo está sendo beneficiada por isso. Ela está recebendo as bem-aventuranças. Meu Deus. Vamos aqui para outra mensagem. Mensagem Apocalipse capítulo 1. Pregado no dia 4 de dezembro de 1960. Parágrafo 205. Olha o que é que o profeta diz. Irmão, nós precisamos entender isso. É por isso que eu digo e afirmo que o milênio já foi introduzido. E numa esfera espiritual, a esposa de Cristo está vivendo agora. Por quê? Olha o que é que o profeta diz. Na terra, ele foi o profeta. Na glória, ele é o sacerdote. Voltando, ele é o rei. Oh, eu gosto disso. Profeta, fiel testemunho da palavra. Sacerdote, com seu próprio sangue perante Deus. Rei, rei dos santos, não rei do mundo agora. Mais uma vez, o profeta usa a palavra agora. Mas ele diz, não rei do mundo agora. Ele é rei dos santos agora. Não é amanhã. Não é para o mês que vem. Não é daqui a 1000 anos. É agora. E esse agora foi lá em 63, lá para trás, irmão. Hoje nós estamos sendo beneficiados com esses benefícios. Agora. Então a esposa de Cristo está usufruindo, está sendo beneficiada pelo reino do milênio agora. Meu Deus. A vinda, o milênio e o rapto. Essa foi a ordem cronológica que o profeta de Deus estabeleceu. Aí você diz, mas irmão Jailson, mas quando se fala do milênio, isso se fala da terceira vinda, é? E por que o profeta colocou o milênio primeiro e o rapto depois? Me explica isso aí. E eu vou ler aqui as mensagens onde ele coloca primeiro o milênio, ele coloca a vinda, depois o milênio e depois o rapto. E ele não fez isso porque ele era fraco em gramática, não. Não. Muitos dizem, não, o irmão Branham fala dessa forma porque o irmão Branham, a sua gramática era muito pobre. Não foi isso não, irmão. Aí tinha um propósito de Deus. Só a esposa de Cristo ia captar isso. É por isso que na mensagem Cristo, Mistério Revelado, o irmão Branham diz que Jesus está sussurrando os seus mistérios à sua esposa no seu ouvido.
Então só a noiva de Cristo, só a esposa de Cristo que captaria isso. Só ela que receberia esse mistério. A igreja? Não. Mas a esposa de Cristo, sim. Então eu afirmo que hoje a esposa de Cristo espiritualmente está vivendo o seu milênio, porque o milênio já foi introduzido. Ele já foi gerado. Agora, mais uma vez eu quero afirmar, eu não estou dizendo aqui que não vai ter um milênio literalmente lá fora no futuro. Sim, mas esse milênio que vai ter futuramente, literalmente no futuro, ele já foi introduzido na esposa de Cristo. Ele já foi. Ele já foi introduzido, ele já foi gerado na esposa de Cristo. Eu quero deixar isso bem claro, porque eu não sou nem um milenista, nem sou pós-milenista, nem sou pré-milenista, nem sou aliencista. Eu creio no espírito da profecia, como está lá no livro do Apocalipse aqui, ó. Apocalipse 19, versículo 10, diz assim: e eu lancei-me a seus pés para adorar, mas ele disse: olha, não faça tal, sou teu conservo e teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus Cristo. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eu creio nisso. E esse espírito de profecia se manifestou nos últimos tempos. Esse espírito de profecia se manifestou no final da era. E eu creio nisso. É por isso que o profeta disse: só diga o que está nas fitas, porque não sou eu, é ele. Esse é o espírito de profecia. E eu creio nisso. Eu não sou nem milenista, nem pós-milenista, nem aliencista, nem pré-tribulacionista, nem pós-tribulacionista. Eu creio no espírito de profecia que foi manifestado na voz do sétimo anjo. Então aí está, irmão, a esposa de Cristo, ela está nesse momento, nessa hora. E quando eu digo nesse momento, nessa hora, foi acontecendo no tempo do profeta, quando o profeta estava aqui na terra. Vamos ver aqui a escritura. Vamos ver aqui algumas escrituras que o apóstolo Paulo fala sobre um reino. Aqui em Romanos capítulo 5, olha aqui que Paulo diz aqui em Romanos 5,17. Romanos 5,17. Olha o que é que Paulo diz. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinará em vida por um só Jesus Cristo. Porque a questão aqui, irmão, é o reino. Apocalipse 20, verso 6 diz que eles reinarão com Cristo. E é isso que está acontecendo nesse momento. A esposa de Cristo, a rainha, está reinando com o rei. Agora, não é o rei do mundo, ele está reinando nos santos. Meu Deus. Vamos adiante aqui. Vamos adiante. Aqui, ó, vamos aqui. Vamos aqui caminhando pela graça de Deus na mensagem às 10 virgens. Eu vou ler aqui. Veja que o profeta, ele traz a ordem cronológica dos acontecimentos dos últimos dias. Olha o que ele diz aqui. Na mensagem às 10 virgens e os 144 mil judeus de 1960. 1960, parágrafo 30. Olha o que ele diz aqui, ó. Agora, nunca chegamos a lidar com o povo do judeu. Tá vendo? Isso nunca. O profeta queria até ir lá, mas Deus não deixou ele ir, porque não era o tempo. Agora, nunca chegamos a lidar com o povo judeu. O judeu. Agora, como eu disse,
na era das trevas de 1500 anos, a hierarquia católica, quando eles estavam se estabelecendo, unindo-se igreja com Estado, esse era pós-milênio. Olha aí, isso foi no ano 325, isso lá no terceiro século, quando a igreja, a hierarquia romana, estava se unindo com o Estado, quando a política e a igreja estavam se unindo. E eles achavam que estava no milênio. Eles pensaram que eles estavam com toda certeza no milênio, porque a igreja tinha recebido o seu vigário, como Cristo, para sentar em um trono. Quer dizer, eles tinham recebido um homem, e eles achavam que esse homem era o rei, era um vigário, no lugar do Filho de Deus. Aí eles então nós estamos reinando, graças a Deus que nós estamos agora reinando. E a igreja estava unida com o Estado, tudo tinha ficado bem, que o grande milênio estava acontecendo. E eles ainda acreditam nisso, mas isso é um erro, porque o milênio não pode vir, não pode surgir sem a vinda de Cristo. Tá vendo? Que o milênio está conectado com a vinda. Aí você diz, mas irmão Jailson, mas isso aí está falando da terceira vinda, é? Vamos ver o que é que o irmão Brano diz. Não pode surgir sem a vinda de Cristo. Cristo traz o milênio. Ele é o filho da prosperidade. Quando ele vier, então será 1000 anos. E quando for, haverá o rapto da igreja que subirá. Então você veja que ele fala de vinda, milênio e rapto. Entre a vinda e o rapto, no entremeio, ele coloca o milênio. Por que ele fez isso? Porque o milênio, irmão, foi introduzido. O milênio já foi introduzido. A esposa de Cristo está vivendo o milênio agora, nesse momento. Porque ele foi introduzido. Agora, mais uma vez eu vou falar isso. Eu não estou dizendo que não vai ter um milênio literal na Terra. Vai ter. Mas a esposa de Cristo está reinando agora, nesse momento. Porque esse reino milenial, que vai acontecer literalmente aqui na Terra, já foi introduzido na esposa de Cristo agora. E esse agora não é no nosso tempo agora. Então, o retorno de Cristo, lembre-se agora, qual é a próxima coisa que estamos buscando? O profeta diz, o rapto da igreja. Tá vendo aí, irmão? O rapto da igreja. Ele disse isso em 1960, o rapto da igreja. Vamos aqui na mensagem A Junção do Tempo de 56. Essa de 56. O irmão Brana pregou essa mensagem às 10 vídeos, 4 anos depois, né? Aqui no dia 15 de janeiro de 1956, a junção do tempo. Olha o que aqui o profeta diz aqui, ó. Aqui no parágrafo, deixa eu ver aqui. A junção do tempo. A junção do tempo, parágrafo 77. Não, peraí. A junção do tempo, parágrafo 69. Mensagem, a junção do tempo, parágrafo 69, o profeta diz: há pessoas assentadas aqui nesta igreja, nessa manhã. Em alguns anos, estávamos com câncer, morrendo. Aqueles que estão aqui, que eram aleijados, coxos, paralíticos e com membros mirrados. E o onipotente falou, e o sobrenatural foi realizado. Certamente que sim. Qual é o sinal de que estamos na junção? Estamos no entroncamento das estradas agora. Estamos prestes a entrar no milênio. Ora, mas não é o rápido, não? Porque na ordem cronológica, costumeira, tradicional, o Mumbrano era para dizer assim, estamos prestes a entrar no rapto. Mas ele diz assim, estamos prestes a entrar no milênio. Por quê, irmão?
Porque o milênio já foi introduzido. Não podemos negar isso, já foi introduzido o milênio. A esposa de Cristo está vivendo no milênio agora, está reinando agora, nesse momento, com o rei. Deixa eu pegar aqui mais uma mensagem, o livro dos selos. O livro dos selos. Livro dos selos, página 511. Eu acho que é o livro dos selos, página 511. Página 511, parágrafo 233 até o 239. Olha o que o profeta diz aqui, ó. Livro dos selos, página 511, parágrafo 233 ao 239. O profeta aqui está explicando a escritura de Mateus. Ele diz assim, ó, olha cá, isso aqui. Ele falando sobre o sétimo selo. Sobre o sétimo selo. Olha o que ele diz. Tudo acaba nesse tempo, no fim desse sétimo selo. Note, é o fim da era da igreja. O fim do sétimo selo é o fim das trombetas, é o fim da taça. Até mesmo conclui a introdução ao milênio. Isso está no sétimo selo, quer dizer, a introdução do milênio, isso está no sétimo selo. E o Mombrana continua, exatamente como solta um rojão no ar. Esse rojão explode aqui, e ele sobe, então explode novamente, e ele solta 5 estrelas, uma dessas estrelas explode, mais 5 estrelas arrebentam dela, então uma dessas estrelas explode, mais 5 estrelas arrebentam dela, veja, desaparece gradualmente. Isso é o que é o sétimo selo. Ele simplesmente termina o tempo para o mundo. Ele termina o tempo para isso. Ele termina o tempo para aquilo. Ele termina o tempo para isso. Ele termina o tempo de tudo. Simplesmente termina nesse sétimo selo. Então o sétimo selo traz o fim das eras, irmão. O tempo das eras acaba. Agora, como ele vai fazer isso? Isso é o que não sabemos. Não é? Não sabemos. Até mesmo o tempo para todas essas coisas. E a introdução do milênio. Não tem como negar isso, irmão. O milênio já foi introduzido. E o profeta continua. Note, a abertura desse selo foi tão grande que o céu foi silenciado por ele, em silêncio, por meia hora. Agora, ele é grande. O que é ele? Foram silenciados os céus. Não houve nada para se mover por meia hora. Agora, meia hora pode não ser muito, se você estiver se divertindo. Mas, no suspense entre a morte e a vida, pareceu um milênio. Foi tão grande. Então você veja aqui, meus queridos, que o milênio foi introduzido pelo sétimo selo, e o sétimo selo é a vinda do Senhor. O irmão Brana disse no parágrafo 217 da mensagem Alma Encarcerada que o sétimo selo traz Cristo à terra. Vamos continuar aqui com o nosso profeta. Mensagem, a palavra falada e a semente original, primeira parte. Vamos adiante aqui com ele. Esse é o nosso tema. A vinda, o milênio e o rapto. E eu estou provando aqui pelas mensagens do profeta que o milênio já foi introduzido. A esposa de Cristo, espiritualmente, ela está vivendo o milênio agora. Por quê? Porque ele está reinando nos santos nesse momento. É por isso que as escrituras, irmão, ela diz que eles reinarão com Cristo. Não é que Cristo vai reinar o mundo. Olha aqui, deixa eu ler essa escritura. Apocalipse 15. Apocalipse 11, verso 15. Olha o que é que a Bíblia diz. E tocou o sétimo anjo a trombeta,
E houve no céu grande voz que diziam: o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Está vendo? Apocalipse 11:15. Apocalipse 20, verso 6. A escritura que nós lemos no começo. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte da primeira ressurreição. E aí? Quem é que tem parte da primeira ressurreição? É só a esposa de Cristo. É só a noiva de Cristo que tem parte da primeira ressurreição. Tanto a noiva de Cristo da agora, como durante as eras. Só eles que têm parte da primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte da primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. É o rei dos santos, é Cristo reinando nos seus santos, na sua esposa. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Olha o que aqui a Bíblia diz. Apocalipse 5, verso 10. Para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdote e reinarão sobre a terra. Aí está, irmão. Olha aí. Olha aí. A segunda vinda, ela faz isso, irmão. A segunda vinda produz o casamento. A segunda vinda bota fim à era da igreja. Primeiro, a segunda vinda bota o fim das eras. A segunda vinda traz a primeira ressurreição. Os santos das eras ressuscitam. A segunda vinda produz o casamento. E a segunda vinda produz a terceira vinda, porque eu vou falar isso aqui vai doer um pouco. Muitos vão ficar, mas irmão Jailson, nós hoje, a esposa de Cristo, ela já está sendo beneficiada com a terceira vinda. Eita Jesus! A esposa de Cristo já está sendo beneficiada hoje com a terceira vinda. Mensagem, a palavra falada e a semente original, pregada em 1962, no dia 18 de março, parágrafo 95. Que vocês, irmãos, estiverem escutando algum um ruído aí, alguma chiadeira aí, é porque tá chovendo, tá chovendo. A Paraíba essa semana foi chuva o dia todo, né? De segunda até hoje tá chovendo. Vamos lá, mas vamos aqui. Parágrafo 95 da mensagem, a palavra falada é a semente original, o sétimo anjo diz: minha missão, veja que isso aqui, irmão, tá falando da segunda vinda, isso aqui não é a terceira vinda, mas só que a segunda vinda, ela produziu tudo isso. Ela produziu a primeira ressurreição, ela produziu o casamento, ela produziu o juízo, porque o irmão Brando disse que a segunda vinda, ela traz julgamento. Por que traz julgamento? Porque quando o anjo forte desce, ele coloca um pé no mar e um pé na terra. O que é que ele está fazendo? Quando o anjo forte desce, e esse anjo é Jesus Cristo, e ele coloca um pé no mar e na terra, ele está trazendo julgamento para o sistema religioso e para o sistema político. Então, a segunda vinda produziu o casamento, a segunda vinda produziu a primeira ressurreição, a segunda vinda produziu o juízo sobre o poder religioso e o poder político, e a segunda vinda produziu a terceira vinda para a esposa de Cristo. Agora, essa terceira vinda pode se repetir para os 144 mil, mas para nós já aconteceu. Eu sei que muitos não vão concordar comigo, mas isso está aqui. Isso é a mensagem, isso é a revelação do dia. Vamos lá. Minha missão, e eu creio que Deus tem me chamado, eu tenho que dizer algumas coisas pessoais hoje, porque isso é o que eu disse que faria, vê? É contar ao mundo. Minha missão, e eu creio na terra, é o quê? É precursar a vinda da palavra. Isso é o irmão Brando dizendo. É precursar a vinda da palavra, vê? A vinda da palavra que é Cristo. E Cristo em si tem o milênio.
E tem tudo bem ali, porque ele é a palavra. Então tudo está em Cristo, irmão. Ressurreição, casamento, milênio, julgamento, está tudo em Cristo. E Cristo é a palavra. Então a esposa de Cristo, a noiva de Cristo, está vivendo no milênio hoje, numa esfera espiritual, porque o milênio já foi introduzido. O milênio já foi introduzido. Quem tiver esperando essa introdução ainda para o futuro, não vai participar do milênio, literalmente falando. Não vai. Vamos adiante. Mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. É muita coisa, irmão. É muita informação. E tem hora que a gente não aguenta de trazer tanta informação que o profeta trouxe para nós. Mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Mensagem pregada em 28 de junho de 1963, parágrafo 579 ao 580. Olha aqui a ordem cronológica que o profeta estabelece. Então, nós podemos ver que a ceia das bodas está próxima. A ceia das bodas, que é a festa, né? As bodas já aconteceu, agora falta a festa. Agora, se eu nunca vi-lo novamente, lembre-se, a ceia das bodas está próxima. Então, o reino, de acordo com a promessa, está pronto para ser introduzido. O grande milênio. Vírgula, aí ele diz assim: o arrebatamento da igreja. Você veja que ele repete as mesmas palavras que ele falou em 1960. Está pronto para ser introduzido o grande milênio, o arrebatamento da igreja e a destruição do ímpio. Veja que ele bota o milênio, o arrebatamento e a destruição. Veja a ordem cronológica estabelecida pelo profeta sobre os acontecimentos do tempo do fim. E é isso que nós devemos atender, isso aí, irmão. Nós devemos prestar atenção, tomar a visão. Isso é tomar a visão, isso é pegar a visão. Não aquela visão, aquela ideia que foi José Brana que falou por aí, muitas pessoas ficam falando isso. Mas isso aqui é você pegar a visão. É captar a visão. Não é essas ideias feitas pelos pregadores do nosso tempo. Mas essa é a visão que você deve captar. Está pronto para introduzir o milênio, o grande milênio, o arrebatamento da igreja e a destruição do ímpio, e o mundo sobre o sexto selo para ser purificado pelo fogo vulcânico, para tirar toda a corrupção e pecado do mundo e moldá-lo totalmente de novo e introduzir o brilhante e novo milênio para a era que há de vir. Então você veja, o irmão Brana fala de um milênio entre a vinda e o rapto, e depois ele fala de um milênio do futuro. Mas esse milênio, que ele chama novo milênio do futuro, que vai acontecer na Terra, depois da batalha do Armagedon, já foi introduzido agora, e a esposa de Cristo está vivendo nesse milênio agora. Quando nós vemos estas coisas, olha o que o profeta diz. Quando nós vemos essas coisas, grande revelação tríplice, Deus em Cristo e Cristo na igreja, a vinda do reino. Tá vendo? Deus em Cristo, Cristo na igreja, a vinda do reino. Então, Cristo na igreja, irmão, aí ele diz aqui, ó, a vinda do reino. Cristo na igreja é a vinda do reino. Adão e Eva remidos de novo ao jardim do Éden. Irmão, depois eu quero ler uma escritura aqui, que o profeta Isaías falou sobre isso, depois o profeta, o sétimo anjo vem e explica isso, como ele está falando aqui, ó. Quando nós vimos todas essas grandes revelações tríplices, Deus em Cristo, Cristo na igreja, a vinda do reino. Então, Cristo na igreja, irmão, é o reino vindo. Adão e Eva, esposo e esposa, Adão e Eva, redimidos de novo ao jardim do Éden.
Meu Jesus. E esse jardim do Éden, irmão, está sendo gerado na esposa de Cristo hoje. Na representação de Cristo e a sua noiva. Mais uma vez, o irmão Branham usa a palavra representação. E quando foi que isso foi representado, irmão? Quando o profeta foi tomado naquela nuvem lá em 63. Então o reino vai ser restaurado de acordo com sua promessa. Louvado seja Deus. Agora, pela revelação do tríplice mistério, o segredo, pela palavra pessoal vindicada pela sua liderança original. Coisa tremenda, irmão. Que coisa tremenda. Deixa eu ler aqui Isaías 51. Isaías 51. Porque o Éden, segundo o profeta de Deus, está aqui agora, restaurado na esposa. Veja o que o profeta Isaías diz aqui no capítulo 51, do versículo 1 até o versículo 3 de Isaías 51. Ouve-me vós que seguem a justiça. Olha aqui. Isso não é para todo mundo não, ó. Ouve-me vós que segue a justiça, que buscai ao Senhor, olhais para a rocha de onde foste cortada e para a caverna do poço de onde foste cavados. Olhais para Abraão, vosso pai. Olhais para Abraão, vosso pai. Olhais para Abraão. Abraão, olha aí, vosso pai, para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu chamei e o abençoei e o multiplicarei. Porque o Senhor consolará a Sião. E Sião, irmão, o profeta diz que Sião é a noiva. E consolará todos, e os seus lugares assolados. Fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ações de graça e voz de melodia. Olha aqui. Agora vamos ver aqui, irmão, o que é que o profeta fala sobre isso. Você vê que isso aqui, irmão, está acontecendo. Isso aqui que Isaías falou está sendo produzido, está sendo gerado, foi introduzido na noiva de Cristo. Mensagem à Arca, do dia 22 de maio de 55, parágrafo 151. Olha o que o irmão Branham diz. Olha o que o irmão Branham fala sobre essa escritura. Veja como ela se cumpre na vida dos que são parte da esposa de Cristo. Todo pecador, não importa qual nublado, qual negra, o que sua vida tenha sido, na presença de Cristo, você viverá novamente e florescerá e produzirá flores e será nutrida pelo Espírito. Olha aí, então, olha o que o Espírito faz com a tua alma. Quando você recebe o Espírito Santo, quando você é selado pelo Espírito Santo. Qual enfermidade você esteja, isso não importa. Você ainda viverá na presença da expiação. Que maravilha! Que temos em compensação, que escritura, que Deus, que perfeição, que fundamento seguro. Todos os outros terrenos são areias movediças. Irmão, não tem palavra para conter os benefícios que Deus tem guardado para nós. Irmão, eu queria ler mais alguns parágrafos aqui para nós encerrarmos. Eu vou ler só esse aqui. Esse vai ser... Eu vou ler dois, só dois para nós encerrar a nossa pequena palestra de hoje. Aqui primeiro eu quero ler aqui na mensagem Éden Satânico, 29 de agosto de 1965, parágrafo 154.
Olha o que o profeta diz sobre o milênio. Amo você. Crê você nele? Isso é o irmão Branham perguntando. Você crê nele? Nele que é em Deus, em Cristo? Então, vocês, cansados e aborrecidos do reino de Satanás? Ele faz uma pergunta. Vocês estão cansados e aborrecidos do reino de Satanás? Crê vocês que se aproxima o milênio? Olha o que ele diz. Crê vocês que se aproxima o milênio? Aí, reticência. Até seu milênio, a seu Ed. Crê vocês que está sendo formado hoje? E aí? E aí, meus queridos? Vocês crê que esse milênio está sendo formado hoje? Está sendo gerado hoje? Foi introduzido hoje? E esse hoje, não é hoje nosso, não. Foi no tempo do profeta. Então, a esposa de Cristo está vivendo nesse momento no milênio, porque o milênio está sendo gerado nela. Cristo está reinando com a sua rainha hoje. Deixa eu ler aqui o último parágrafo para nós encerrarmos a nossa palestra. A mensagem ouvi, mas agora vejo, do dia 27 de novembro de 1965. Porque a gente pode falar, mas irmão Jailson, o milênio vai acontecer quando a terceira vinda acontecer. Mas para a esposa de Cristo, isso já foi introduzido. A segunda vinda produziu o casamento, o julgamento sobre o sistema religioso. Olha, produziu a primeira ressurreição e introduziu o milênio. Os benefícios da terceira vinda veio junto com a segunda vinda, porque tudo está em Cristo, irmão. Aqui o 209 da mensagem ouvi, mas agora vejo, do dia 27 de novembro de 65. Isso aqui não aconteceu, não vai acontecer. Quantos de vocês apanham as fitas? Vocês ouviram, senhores, é esse o tempo? Nós não mostramos aquela revista, nós não mostraremos aquelas revistas e coisas anos antes daquilo acontecer? A ciência está perplexa com isso. Ali estava o Senhor Jesus coroado e usando aquela peruca branca. Tá vendo? Quando é que Jesus vai vir coroado? Na terceira vinda. Mas você veja que a segunda vinda produziu a terceira vinda para nós, para a esposa de Cristo. Para a esposa de Cristo, a terceira vinda já aconteceu, porque foi produzida pela segunda vinda. Você pode crer ou não crer, mas está na mensagem, irmão. Ali estava o Senhor Jesus coroado e usando aquela peruca branca. No lado ele é rei e no lado ele é juízo. No lado ele é rei, no lado ele é cordeiro e no outro ele é leão. Meu Deus. Como você vê na Bíblia em Apocalipse 1, Daniel, juiz supremo do céu e da terra. Bem ali, quando a ciência não pode nem mesmo ver isso eles mesmos. E no observatório ali, fora na Universidade de Arizona, e ali embaixo, no México, eles estão pesquisando, têm pesquisado pelos últimos 2 anos, e ali isso foi dito. Isso acontecerá antes. Então, irmãos, aí está. A vinda, o milênio e o rapto. Irmão, que Deus nos ajude. Que Deus nos proteja. Como eu sempre digo, examine as mensagens. Não fique só no que eu digo aqui, mas vá para a Bíblia, pega as mensagens, pega esses parágrafos e veja. Será que o que o irmão Jair está falando é verdade? Será que isso está na mensagem? Será que o profeta pregou isso? E faça a sua parte, tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. E se Deus permitir, quarta-feira, nós estamos de volta aqui no nosso canal. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajude, tá bom? E você que já é inscrito, faça agora só divulgar
os nossos conteúdos, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço e shalom para todos vocês, no nome do Senhor Jesus.